Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, uma pessoa me mandou esse vídeo e pediu para que eu comentasse, porque esta pessoa ouviu falar uma doutrina aí, uma doutrina calvinista, e a doutrina calvinista vai dizer que Deus predestinou todas as coisas na sua soberania e nada acontecerá diferente daquilo que foi predestinado por Deus. Ou seja, tudo que aconteceu e que acontecerá na história é predestinado por Deus. Inclusive, eu estar fazendo esse vídeo aqui é uma predestinação de Deus, soberana, e que eu não poderia fazer outra coisa a não ser isso. Só, meus amados irmãos, que se nós olharmos o Evangelho, a economia da salvação, ou seja, o projeto da salvação, ou até o projeto da criação, nessa perspectiva calvinista, de uma má interpretação daquilo que está nas Escrituras, quando se fala de predestinados, né? O homem foi predestinados. Predestinados para quê? Para a glória de Deus. Predestinados para quê? Para sermos conforme a imagem e semelhança de Cristo Jesus. Predestinados para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis e salvos. E vivermos com o Senhor. Porém, essa predestinação não é fatalista, de dizer você foi predestinado a isso e você será isso e não tem como mudar, né? Por exemplo, eu estou predestinado a ser rico, vamos dizer assim. Só que essa predestinação, ela não implica em eu ser rico de um jeito ou de outro. Por quê? Porque existe algo que os calvinistas negam nas Escrituras, que é o livre-arbítrio do homem. Eles vão alegar, para dar ênfase a essa predestinação soberana e impossível de ter variação nela, na perca do livre-arbítrio. Ele vai dizer que o homem, quando caiu, né, no Éden, perdeu o seu livre-arbítrio e não tem mais livre-arbítrio. Ou seja, a partir de Adão e Eva que cai, o livre-arbítrio deixa de existir. Só que muitos calvinistas vão dizer que Adão e Eva também foram predestinados à queda. Inclusive, eu escutei outro pastor dizendo que se eles não tivessem sido predestinados à queda, se Deus não tivesse predestinado à queda, Deus não teria colocado o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do jardim e evitaria tudo. Mas Deus pôs exatamente porque eles estavam predestinados a cair. Então, logo, não existe livre-arbítrio nem antes da queda de Adão e Eva. Só que, na fala, né, falando sobre calvinismo, eles pregam uma coisa, mas no interior deles, eles acreditam outra. E aqui está, né, podemos assim dizer, uma fala, né, que vai demonstrar que no interior, né, pelo menos é o que demonstra, eles creem diferente. Eles creem que o homem é livre, eles creem que Satanás tem uma liberdade para agir, né, no sentido de que ele não é predestinado, né, ele não foi predestinado para a queda, ele não é predestinado para levar as pessoas à condenação, os ímpios, porque eles vão dizer que alguns são predestinados à salvação, outros são predestinados à condenação. E aqueles que estão predestinados à condenação, logo Satanás está predestinado a levar aqueles que foram predestinados, consequentemente, para a condenação, a serem condenados. Mas só que a fé no interior deles, você consegue perceber algo diferente dessa predestinação maluca. A não ser que eles preguem uma coisa e acreditem outra. Veja o que ele vai dizer nesse vídeo aqui, comparando
dois tipos de possessão. Eu faço a pergunta, quem é que causou mais dano? O gadareno, que tinha uma legião de demônios nele e que caiu no chão diante de Cristo de joelhos, foi para uma manada de porcos? Ou Judas Iscariotes, em quem Satanás entrou, não babou, não virou os olhos, não falou em língua estranha, não rosnou, não derrubou os 11 apóstolos, simplesmente saiu tranquilo e foi vender Jesus por dinheiro? Pronto, veja. Aqui ele está fazendo uma comparação entre um endemoniado gadareno, que se encontra com Jesus, e ao se encontrar com Jesus, aquele homem se joga aos pés de Jesus, claro que possesso. Aqueles demônios lá pedem até para irem aos porcos. O que viestes fazer conosco, Jesus Nazareno, antes da hora? O que vieste fazer conosco? Manda que nós sejamos lançados aos porcos. Pronto. Aqui nós podemos acreditar, sim, né? Podemos crer que aqueles demônios, o destino deles já estava traçado. Por quê? Porque não há arrependimento para Satanás e os seus demônios depois da queda. Então, depois que eles caíram, não há mais arrependimento para eles. Como também não há mais arrependimento para o homem depois da morte. Então, depois que o homem morre, não tem mais possibilidade de arrependimento. Então, aqueles endemoniados, ou melhor, aqueles demônios que estavam no gadareno, eles já tinham o destino deles traçado, que era o lago de fogo e enxofre, que foi preparado para Satanás e os seus demônios. E eles disseram, viesse nos atormentar antes da hora, porque eles ainda não foram lançados definitivamente no lago de fogo e enxofre. Então eles reclamam de Cristo. Viestes nos atormentar antes da hora? Tudo bem, o destino deles já está traçado. Então aqui nós podemos dizer, tudo bem, ele acredita. Mas aquele jovem que estava possesso, depois que foi liberto, seguiu Jesus. Né? Possivelmente. Não lembro agora se a passagem bíblica demonstra isso, mas provavelmente seguiu Jesus. Diz que ele chegou a pregar o evangelho em toda a Decápolis, se eu não estou enganado. Do outro lado nós temos Judas, um dos príncipes dos apóstolos, né? Não vou dizer o príncipe dos apóstolos, mas um dos apóstolos, do colégio apostólico, que foi chamado pelo próprio Cristo e que deixou que que Satanás entrasse no seu coração, ou pelo menos colocasse no seu coração o plano para atrair Jesus. Aí ele vai dizer, quem causou maior mal? O endemoniado gadareno ou Judas? Na perspectiva, poderíamos dizer, segundo os protestantes, arminiana, ou na perspectiva católica, que não é nem arminiana nem calvinista, na perspectiva católica, sim, quem causou mais dano foi Judas. Judas causou mais dano. Por quê? Porque ele vendeu o Senhor dos Senhores. E ele fez isso e causou mais dano porque ele era livre, ele poderia não vender. Não, Denis, mas estava escrito que tinha um traidor. Sim, estava escrito que tinha um traidor. Mas o nome de Judas não é proclamado nas profecias. Poderia ser qualquer um dos apóstolos. Tanto é que entre os apóstolos, sentados à mesa com Cristo, eles perguntam, Senhor, quem é o traidor? Sou eu. E todos ficam se perguntando. Pedro pede que João incline-se e pergunte a Jesus quem é o traidor. E todos ficam se perguntando. Por quê? Porque qualquer um poderia ser o traidor. Denis, mas se Judas não traísse, Jesus não iria para a cruz. Outro trairia. A profecia iria se cumprir. Mas como iria se cumprir? Iria se cumprir. Porque os projetos de Deus se cumprem. Os planos de Deus se cumprem. Porém, nós podemos ver isso nitidamente na liberdade humana. Deus faz com que os seus planos, ou pelo menos aquilo que a sua presciência conhece da história humana, da história da salvação, aconteça sem que ele tire a liberdade humana. Como, Denis? Eu não sei. Isso é um abismo que nós não conseguimos entrar. Por exemplo, José do Egito sofreu tudo aquilo que sofreu
por pura maldade dos irmãos. Mas se você ler o livro do Êxodo, ou melhor, o livro do Gênesis, você vai ver que no final do livro do Gênesis, quando José encontra seus irmãos se jogam aos seus pés para lhe pedir perdão, ele vai dizer: não se apavorem, não se atormente. Quando vocês pensavam que estavam me fazendo mal, na verdade era Deus que me mandava à frente de vocês para salvar toda Israel da fome e da seca que veio sobre eles. Então, nós não podemos não conseguiremos mergulhar nesse abismo entre a providência divina e a liberdade humana. Nós não poderemos entrar. Só lá. São Paulo vai dizer que hoje nós conhecemos por parte ou em parte, mas em breve conheceremos como nós somos conhecidos. São Paulo vai dizer que é o abismo da sabedoria. Quem pode prescrutar a ciência de Deus? Quem pode ser o seu conselheiro? Então, tem essa liberdade humana, que o homem age por livre e espontânea vontade e de acordo com as suas próprias escolhas, livre, e tem a providência divina que faz tudo acontecer. É por isso que Jesus vai dizer: vocês ficam aí preocupados o que devo comer, o que devo beber, o que devo vestir, o que devo ser. E ele diz assim, Jesus diz: olha, não fique preocupado com isso. Quem fica preocupado com isso é os pagãos. Ao contrário, lance na providência divina. Entregue-se à providência divina. Se Deus alimenta o pássaro, que nem planta nem colhe, nem guarda em celeiro, mas o Pai o alimenta. Se Deus veste uma Eva do campo, que nem tece nem fia, mas nem o rei Salomão se vestiu com tanto esplendor, e que amanhã pode ser cortada e lançada no fogo, por que ele não cuidará de vós, homens de pouca fé? Aí do outro lado nós temos o apóstolo São Paulo, que foi chamado pelo próprio Cristo, que vai dizer aos Tessalonicenses: olha, fiquei sabendo que no meio de vocês tem alguns que estão muito ocupados em não fazer nada. Porém eu digo, aquele que não quiser trabalhar não pode comer, não deve comer. Como assim? Paulo está contradizendo Jesus? Não. Paulo simplesmente está dizendo: olha, entregue-se à providência divina, como ele mesmo, Paulo, fez. Mas trabalhe, porque Deus providenciará meios para que você alcance o trabalho, trabalhe e ganhe o alimento. Isso é evangelho. Isso é dois abismos que se encontram, mas que a gente não tem conhecimento ainda de como tudo isso acontece. Mas essa história aqui, aí vamos lá, vamos ver o que é que ele diz. Os dois estavam endemoniados, o Gadareno e Judas. Mas quem é que causou mais desgraça e quem é que trouxe mais malefícios? Judas. Eu creio que uma das estratégias do diabo é exatamente levar a igreja evangélica para um lado que não é o foco dele. Claro que o diabo ataca a saúde, ele ataca a família, ele ataca a nossa integridade, ele ataca os relacionamentos e uma série de outras coisas, mas isso aí não é o foco dele principal. O foco dele é enganar você, é manter sua mente... Pronto, então veja. Ele está dizendo que Satanás, o foco de Satanás, é enganar as pessoas. E de fato este é o foco de Satanás, Dr. Augustus Nicodemos. Este é o foco de Satanás. Jesus disse que ele veio para isso, para roubar, matar e destruir. Mas isso, nós podemos ver isso acontecer dentro de uma perspectiva católica, onde o homem é livre, tem liberdade e pode dizer sim a Deus ou não a Deus. Pode responder sim às tentações de Satanás ou não. São Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como na perspectiva calvinista, Judas poderia resistir ao diabo se na perspectiva calvinista de vocês, Judas foi predestinado antes da fundação do mundo e não poderia fazer outra coisa a não ser vender Jesus. Se ele foi predestinado para isso, se ele não poderia fazer outra coisa além disso, como
como Judas poderia resistir ao diabo para que ele fugisse de Judas? Como? Não tem como. Então, essa doutrina calvinista, ela é pregada, mas ela não é crida. Vocês pregam sobre isso, mas vocês não acreditam nisso. Tanto é que essa fala aqui de Augusto Nicodemos demonstra claramente. Ele está dizendo, olha, Satanás, ele quer prender sua mente, ele quer cauterizar a sua mente, ele quer afastar sua mente da verdade, ele quer manter sua mente cativa para que você não conheça a verdade. Mas se ele fizer isso, Augusto Nicodemos, esta pessoa que foi aprisionada por Satanás, que teve sua mente cativa para não conhecer a verdade e não ficar na verdade, essa pessoa, segundo a perspectiva de vocês, é alguém que estava predestinada ao inferno. Por quê? Porque se ela tiver predestinada aos céus, se ela tiver predestinada à salvação, vocês sabem. Calvino chega a dizer que se uma pessoa estiver predestinada ao céu, à salvação, mesmo que essa pessoa morra, Deus usará de alguém para ressuscitá-la, para que ela se converta, para que ela chegue a ouvir o evangelho e converta-se, porque ela é uma eleita. Ela é uma eleita predestinada à salvação e não pode perder-se jamais. Então, essa conversa de calvinismo, né, isso aí é só pregado. Mas, na verdade, naquilo que é prático, naquilo que é fé mesmo, ninguém acredita nisso. Porque, senão do contrário, Deus é o autor do mal. Se Deus cria todos os anjos, dentre eles Satanás e uma terça parte dos anjos, é predestinados ao inferno, porque se rebela contra Deus. Se isso estava predestinado por Deus, então Deus não tem como culpar Satanás. Porque se foi Deus que fez com que Satanás fizesse isso. Se Adão e Eva estavam predestinados como um pastor, como por exemplo Marco Granconato, que é calvinista, muito duro, fala muito duro a respeito dos católicos. Marcos Granconato disse que Deus predestinou a queda e não só predestinou, preparou todo o cenário para a queda. Colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim e ainda permitiu que Satanás, permitiu não, que ele não usa essa expressão, ainda colocou Satanás lá para tentar Adão e Eva. Ou seja, ele não só predestinou a queda, mas ele articulou todo o cenário para que a queda acontecesse. Então isso não tem como negar. Deus é o autor do mal. E no final, no dia do juízo, Deus não poderá jamais dizer para alguém, como diz Jesus, aparta de mim, maldito meu Pai. Porque eu estive com fome, não me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive nu, não me vestisse, era peregrino, né, e não me acolheste, estava preso e enfermo, não fosse me visitar. Mas quando foi, Senhor, que nós te vimos assim? Quando visse um desses pequeninos e não o fizesse. Então, era a mim que não o fizesse. Então não tem como. É Deus autor do mal, no calvinismo, e o homem não tem como o homem ficar calado diante do juízo de Deus. Ele teria que dizer, como o Senhor vem me condenar por algo que o Senhor me predestinou a fazê-lo. E eu não poderia fazer outra coisa a não ser isso. Então isso é o calvinismo. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.